A Política Nacional dos Pisos Mínimos de Frete foi atualizada. A NTT publicou uma nova resolução com as atualizações dos valores e alguns ajustes importantes no texto da lei. Quem trabalha com transporte rodoviário de cargas já vinha aguardando essa atualização desde outubro, quando a informação do valor do frete passou a ser obrigatório no MDFE e começou a ser fiscalizado através dele. Essa atualização entrou em vigor no dia 20 de janeiro de 2026, com a publicação da resolução NTT número 6076, e desde então, esses valores passam a ser obrigatórios no transporte rodoviário de cargas lotação. Mas o que mudou? A nova resolução trouxe a descrição dos casos em que a Política Nacional dos Pisos Mínimos de Frete não se aplica, que é o caso de transporte internacional de cargas, em operações de transporte de cargas próprias e também na contratação de TAC agregado, que são aqueles caminhoneiros que prestam serviço de transporte para alguma transportadora ou embarcador específico. Outra coisa que agora fica bem claro na lei é sobre o transporte de carga lotação com diferentes tipos de carga. Se no caminhão tiver cargas de diferentes tipos, para o cálculo do frete mínimo deve ser considerado o maior coeficiente. Por exemplo, se no mesmo transporte um tanto da carga é do tipo carga geral e o outro tanto é do tipo carga geral perigosa, o valor a ser utilizado é da carga geral perigosa, que é o valor maior. O novo texto também deixa mais claro sobre a aplicação das tabelas, principalmente as tabelas A e C, que traziam uma explicação mais genérica. Agora fica claro que se houver a contratação de um conjunto de cavalo e carreta, que na resolução é chamado de composição veicular, ou se houver a contratação de um caminhão simples, o cálculo do frete mínimo deve ser feito com base na tabela A, e também que a tabela C é para os casos de contratação de cavalo e carreta ou caminhão simples em operações caracterizadas como alto desempenho. Já se houver a contratação apenas da unidade de tração, que é o cavalo mecânico, deve ser considerado para o cálculo do frete mínimo a tabela B. Já a tabela D deve ser utilizada em casos de contratação apenas da unidade de tração, mas em operações caracterizadas como alto desempenho. A resolução fala também sobre o número de eixos que deve ser considerado para o cálculo do frete mínimo. Deve ser considerado todos os eixos do caminhão, estejam eles suspensos ou não. Se não houver na tabela o número de eixos exato da operação, deve ser considerado o número de eixos imediatamente abaixo. Então, por exemplo, se um veículo tem 8 eixos, que é o número que não tem na tabela, o valor do frete mínimo deve ser calculado considerando os coeficientes de um caminhão de 7 eixos. Se não existir na tabela um número imediatamente inferior, o cálculo do frete mínimo deve ser feito com base no número imediatamente superior. Apesar de trazer novos valores, ajustes importantes e esclarecimentos sobre vários pontos, a nova resolução NTT número 6076 de 2026 não resolveu uma das maiores dúvidas dos últimos tempos, que é sobre o complemento de cargas. Então vamos ter que aguardar uma nova atualização para ver se a NTT responde essas dúvidas. As tabelas de frete mínimo devem ser atualizadas 2 vezes ao ano, até 20 de janeiro e até 20 de julho. Mas as tabelas podem ser atualizadas a qualquer momento do ano, caso o preço do diesel varie de 5% ou mais. Mas fique atento, o frete mínimo continua obrigatório, os valores foram atualizados e a fiscalização está mais rigorosa. Agora, os sistemas da NTT e da Cefaz podem cruzar dados e aplicar multas automaticamente. Então, já aproveita para se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade, porque onde tem transportadora, tem BSoft.